É uma situação difícil para o país, diferentemente de qualquer outro governo na história do Brasil. Hoje em dia, o Brasil está bastante isolado, tem poucos aliados. Com a Europa, o Brasil já tem uma péssima relação. É pouco provável que o presidente Bolsonaro conseguirá visitar uma liderança relevante europeia até o fim do seu mandato. Os Estados Unidos queriam duas coisas do Brasil. E o presidente Trump deixou isso muito claro quando Bolsonaro fez a sua primeira visita para Washington. Ele queria limitar a influência chinesa na América Latina e queria ajuda brasileira para derrubar o Maduro. E o Brasil não conseguiu oferecer nenhuma dessas duas coisas. Até o chanceler Araújo até disse em algum momento que poderia imaginar uma participação brasileira numa intervenção militar na Venezuela, mas os próprios militares rapidamente deixaram claro que aquilo não era uma opção. E o Brasil também não pode ajudar para limitar a influência chinesa na América Latina, porque o Brasil é altamente dependente dos investimentos e do comércio com o Brasil. Então, com a China, Trump não tratou Bolsonaro como aliado de verdade, né? Podemos, por exemplo, apontar para a recente decisão de proibir a entrada de brasileiros em território americano. Não, há muito poucos especialistas que dizem que aquilo é necessário. Aquilo foi, acima de tudo, uma jogada eleitoral e mostra que o presidente Trump está disposto a utilizar o Brasil e falar mal do Brasil para ter uma manchete positiva por um dia, sem consultar o governo brasileiro antes. O Brasil agora está diante de uma situação muito difícil. O único grande país com o qual tem uma relação cordial pode passar por uma transição política importante. Se Biden ganhar em novembro nos Estados Unidos, o mais provável é que a situação vai piorar. Os últimos meses mostram que nessa fase de radicalização no meio da pandemia, a retórica anti-China voltou à tona. Isso tem gerado uma resposta muito dura por parte da China, inédita, diria. O Brasil terá que tomar uma decisão fundamental este ano, que será se vai ou não vai aceitar a participação da Huawei no processo da construção da rede 5G aqui no Brasil. Obviamente, o governo americano está pressionando o Brasil para excluir a Huawei, mas a China também já deixou claro que vai interpretar qualquer gesto, qualquer sinal de que o Brasil pode excluir a Huawei como ato hostil. O Brasil sofre atualmente de uma crise profunda que afeta a sua reputação no mundo. Não é só a crise econômica, acima de tudo é a maneira como o país lida com a crise ambiental, por exemplo, no ano passado, a maneira como o país o governo atual adotou uma retórica autoritária e um governo que lidou muito mal com a pandemia. Não haverá, ao meu ver, uma maneira de recuperar a imagem do presidente brasileiro perante o mundo. Esse processo de se reinserir no debate global, ele vai ter que ficar ou para depois de um impeachment ou para depois da eleição em 2022, quando um outro candidato pode adotar uma nova narrativa e buscar consertar a imagem do país no exterior.